Tá, então perfeito. Então agora vamos começar mesmo a nossa disciplina aqui. Eu vou abrir o meu Blender. Então, esse é o Blender que vocês conhecem. Vocês usaram ele lá para modelagem. Então, vocês sabem que o Blender ele tem várias funcionalidades e para cada funcionalidade ele tem uma interface pré-pronta aqui. Então, essa aqui é a interface de layout, é esse primeira abinha aqui. A segunda é a de modelagem, que vocês provavelmente devem ter usado bastante, com o Agdala. Tem esta de escultura, se você quiser esculpir um objeto diretamente. O V-Editing é para você colocar textura nos objetos, mapear a textura do objeto. Texture Paint é para você pintar o objeto diretamente, pintar a textura dele diretamente no Blender. O Shading é para você controlar, criar materiais e controlar todos os materiais. E a gente vai usar esta que é Animation. Então, a nossa interface que a gente vai utilizar é essa aqui de animação. Só que eu costumo alterar ela um pouquinho. Por exemplo, esse quadro aqui do lado esquerdo, que eu tenho essa visualização renderizada, eu não utilizo muito e não acho que serve para muita coisa. Por isso, eu altero esse quadro daqui, ao invés de deixar essa 3D Viewport que ele está, eu venho aqui na lista de Animation e vou pedir para ele colocar aqui o Dope Sheet, que é essa interface. E também eu vou pegar aqui nesse cantinho e vou dividir essa interface no meio, essa área dividir em duas. E essa parte de baixo eu vou pedir para que seja o Graph Editor, para trabalhar com os gráficos no Blender. Por que eu trabalho assim? Primeiramente, porque na versão anterior do Blender, até a 2.7, 9, etc., a interface de animação ela já vinha com esses dois quadros aqui, e eu me acostumei também com eles. E também porque na nossa timeline só aparecem os keyframes do objeto que está selecionado. Enquanto que aqui no Dope Sheet eu posso ter diversos objetos animados e eles vão me aparecer todos ao mesmo tempo. Me facilita bastante para algumas coisas que eu faço em animação. E a parte dos gráficos aqui embaixo, a gente vai utilizar já nessa primeira aula, porque muitos ajustes de animação a gente acaba fazendo diretamente nos gráficos, que fica mais fácil. E é importante entender também como funcionam esses gráficos. Então, é essa a interface que a gente vai trabalhar. Para começar a minha produção aqui, eu vou jogar fora esse cubo, que eu não vou utilizar. E a minha câmera, que está aqui flutuando, eu vou zerar essa câmera. Então, eu seleciono a câmera. E aqui em localização, eu vou colocar 0 em todos os parâmetros. E também em rotação, vou colocar 0 em tudo. Então, agora a minha câmera ela ficou aqui no centro do mundo, olhando para baixo. Só que eu quero que ela fique paralela ao plano do universo. Então, eu vou rotacionar ela aqui nesse eixo X, que é a linha vermelha. Vou rotacionar ela 90 graus.
Ela está agora olhando naquela direção lá para a direita. E eu vou movê-la em Y, que é na linha verde, para trás, um pouco. Então, a minha câmera vai ficar assim, olhando para o centro do mundo. Certo? Eu acredito que vocês sabem entrar na visão da câmera. Para você olhar a visão da câmera, é só você apertar a tecla 0 do teu teclado numérico aqui do lado direito, e aí você entra na visão da câmera e sai da visão da câmera. Então, agora vamos começar a criar, a fazer o nosso cenário para utilizar nesse filme. Antes de tudo, eu quero mostrar para vocês o que é que a gente vai fazer. Então, a gente vai criar um cenário parallax para a nossa animação. O que é cenário parallax? É uma técnica que muitas animações em 3D utilizam para dar ilusão de profundidade em animações 2D. Então, o que a gente faz? A gente pega um cenário e divide ele em camadas e coloca essas camadas, cada uma, numa distância diferente da câmera. Então, o fundo vai estar bem atrás, vai ter um plano intermediário, vai ter um plano mais próximo da câmera, e etc. Você pode fazer com 5, com 6, com quantos você quiser. Hoje a gente vai fazer com 3, que é o mínimo necessário, e é mais fácil para a gente começar. Cada camada dessa vai se mover numa velocidade diferente. Então, a camada que está mais longe da câmera, ela se move vagarosamente. A camada que está intermediária, ela já vai numa velocidade um pouco mais rápida. E a camada que está perto da câmera, ela move mais rápido. Isso que vai dar a sensação de profundidade num cenário em 2D. Esse filminho aqui que eu vou mostrar para vocês é uma animação, um videoclipe de uma música que foi feito inteiramente baseado em cenários parallax. Então vamos dar uma olhada aí. Então repare que você tem um fundo lá que mal se mexe, esse da casa se move numa velocidade, e aqui na frente, ó, ele move bem rápido, certo? Durante todo o filme vocês vão ver isso, que existe uma imagem de fundo que se move lentamente, uma imagem intermediária que se move em uma velocidade média, e conforme ela vai chegando mais perto da câmera, ela vai sendo mais rápida. Ó, essas árvores passando agora, passam rápido. E isso, a diferença das velocidades que passa cada cenário é que causam essa sensação de profundidade do cenário. Esse filme, como é uma história desse cara que faz uma viagem, ele está viajando, ele vai indo de um lugar para o outro, mostra a qualidade que você pode chegar com essa técnica, né? Todo o filme é baseado nisso. Então sempre tem em primeiro plano algumas coisas passando rápido,
No plano médio, que é onde normalmente está o personagem, as coisas se movem numa velocidade média e lá no fundo elas se movem com bem menos velocidade. Esse é o truque. Esse filme aqui, como é um filme profissional e tal, eles utilizaram acho que 6 ou 7 camadas diferentes para ficar mais complexa o visual do filme. Bom, vamos lá, né? Deu para entender o que a gente vai fazer, né? O link para esse vídeo está aqui no vídeo 4 aqui do Materiais de Apoio, quem quiser depois assistir direitinho, com calma. Então, o que acontece? Vocês podem vir aqui já e baixar essas 3 imagens que vocês vão utilizar aí no exercício de hoje. Essas minhas imagens estão aqui. IFPE, animação 1, aula do peixe. Então, aqui eu tenho essas minhas 3 imagens aqui, que se chama fundo, plano intermediário e primeiro plano, certo? O plano de fundo, o plano que vai ficar no meio e o que vai ficar na frente. Aqui eu vou mostrar uma coisa que é importante para vocês. Se eu estou no Blender, eu posso muito bem vir aqui, pegar a minha imagem e arrastar aqui para dentro do Blender. Reparem que ela apareceu ali, ó, certo? Se eu botar na visão da câmera, apertando 0, está aqui a minha imagem. Só que, se eu colocar a imagem dessa forma no Blender, o que acontece? Quando eu for renderizar o meu vídeo, então se eu vier aqui no menu Render e renderizar esse frame que eu estou vendo aqui na câmera, vejam o que acontece. A imagem não aparece no render. Então, se eu quero fazer uma animação 2D utilizando o Blender e botar as imagens desta forma, quando eu for renderizar no final, nada vai aparecer, porque ele não entende que essa imagem é para ser renderizada. Por que isso? Esta imagem, quando você arrasta a imagem simplesmente do teu arquivo para cá, para o Blender, o Blender entende que esta imagem é uma imagem de referência, que você vai usar só como referência para construir alguma coisa. Por exemplo, se você vai modelar um carro no Blender, você precisa de fotos, né, do carro de frente, de lado, de cima, de trás, para você poder modelar ele igualzinho do jeito que ele é. Então, normalmente, no Blender, usa-se fotografias e imagens como imagens de referência para modelagem, e não como imagens para serem usadas em animação 2D. O Blender, ele é um software de animação 3D. Você pode fazer 2D também, mas
essencialmente, ele é um de animação 3D. Como é que eu faço, então, para importar essas imagens e usá-las numa animação 2D para que elas saiam no render, apareçam no renderizado? Para isso, eu tenho que habilitar um plugin que existe no Blender, um add-on, que a gente chama no Blender, que faz essa função automaticamente. Então, por exemplo, eu vou aqui em Edit, menu Edit, Preferências, clico aqui em Preferências, ele vai abrir uma janela flutuante. Essa janela eu tenho várias abinhas que eu posso controlar diversas coisas do Blender, mas esta abinha aqui do meio, que se chama Add-ons, eu tenho uma série de plugins que seriam melhorias que eu posso colocar no Blender. Nesse caso, eu vou botar aqui na lupinha o meu mouse aqui e vou digitar Image. E ele vai aparecer essa opção aqui, Import, Export, Import Image as Planes, ou seja, importar a imagem como um plano. Nos Blender de vocês, isso vai estar dessa forma, não vai estar selecionado. Eu vou selecionar esse quadradinho, agora ele vai estar ativo. E é só eu fechar aqui no xizinho e ativei esse add-on. Aonde ele aparece? Aparece aqui. Na hora que eu for der um Shift A para inserir algum objeto no Blender, se eu venho aqui na abinha Image, de imagem, aparece essa terceira opção aqui, Imagem as Planes, certo? Se você não ativar o plugin, não vai aparecer essa terceira opção, só vai aparecer Reference e Background, não aparece Image as Plane. Então, clico aqui em Image as Plane, ele vai abrir esta janela, e eu vou agora navegar aqui até chegar na pastinha onde está a minha imagem. Então, aqui no meu HD, dentro de FPE, animação 1, peixe no fundo do mar. Aqui estão as minhas 3 imagens que eu vou utilizar. O fundo, plano intermediário e primeiro plano. Seleciono as 3. Antes de clicar aqui para importar a imagem, eu preciso fazer algumas configurações nessa parte aqui do lado direito, para que as minhas imagens funcionem do jeito que eu quero. A primeira delas é aqui em Material Settings. Ao invés de principais, eu vou colocar Shadeless. Então, vou clicar nesse botãozinho do meio e selecionar Shadeless. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que as minhas imagens que estiverem aqui dentro do Blender não sejam influenciadas por esta luz que está aqui dentro, certo? Essa luz do Blender. Ou seja, eu quero que essa luz não tenha efeito nenhum nas minhas imagens. Eu quero que elas funcionem independente da luz. Então, por isso que eu vou colocar como Shadeless. E a outra coisa que eu tenho que fazer aqui é habilitar essa opção de usar Alpha. E ao invés de Straight, eu vou usar Pre-Multiply. O que isso vai fazer? Algumas imagens que eu vou utilizar, elas vão vir como um retângulo. Só que a imagem vai ter um desenho e uma parte do retângulo vai ser transparente. E eu quero que o Blender entenda que aquela imagem tem uma área transparente. Por isso que eu peço aqui para ele usar Alpha. Alpha, na linguagem desses softwares, é transparência. Feito isso, certo? Coloquei aqui Shadeless, usar Alpha pré-multiplicado. É só eu clicar no meu botão aqui para ele importar as imagens.
Ali estão as minhas imagens, mas não estão aparecendo as texturas. Por quê? Porque aqui em cima eu estou aqui nesse modo dessa bolinha aqui, que é o modo sólido. E eu quero que vou mudar aqui para modo de render preview, e aí eu vou conseguir ver o que tem nesses planos aí. Certo? Pronto. Agora ele já mostra as minhas imagens direitinho. E vejam como ele entendeu que essa imagem aqui, por exemplo, tem umas áreas transparentes, certo? Eu tenho aqui um fundo do mar de pedrinhas e de areia, mas eu tenho uma boa área aqui que não tem nada, é transparente. Então, ele entendeu direitinho o que eu queria. E o mais importante, agora, se eu entrar aqui na minha câmera e fizer um teste de renderizar esse frame, as minhas imagens agora aparecem no render, que é o que eu preciso para fazer um filme 2D, que elas apareçam. Então, utilizando esse add-on de Image Plane, é o modo correto que eu faço para importar as imagens para fazer um filme 2D aqui no Blender. Então, ok, importei as imagens. Vocês entenderam essa etapa de importar as imagens? Sim, sim. Tudo ok até aqui? Beleza. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou organizar o meu cenário para que ele fique correto aqui do ponto de vista da minha câmera, certo? Tudo que eu for fazer, eu tenho que estar sempre olhando do ponto de vista da câmera para que as coisas estejam corretas. Primeira coisa que eu vou fazer, cenário em Parallax, eu preciso que eles estejam em 3 camadas, em 3 distâncias diferentes, cada chegando mais perto da câmera. Então, esse aqui vai ser o meu fundo, eu vou deixar ele onde ele está, bem no centro do mundo ali. Este outro, esse objeto é o meu plano intermediário. Eu vou puxar ele um pouco para frente e colocar ele aqui um pouco na frente do anterior. Ó. Veja como ele está transparente. E esse terceiro plano aqui, que é o primeiro plano, esse da pedrinha, eu vou puxar mais para frente ainda e colocar ele ali um pouco na frente também. Então, olhando agora da minha câmera, eu tenho esses 3 planos, cada um numa distância mais próxima da câmera do que os outros. Posso até aumentar essa distância aqui. Eu vou deixar isso mais perto e isso também mais perto. Ok. Agora eu vou arrumar esse cenário, escaloná-los para que eles ocupem todo o enquadramento aqui da minha câmera. Eles fiquem do modo certo, do jeito que eu quero para o filme. Então, o primeiro que eu vou fazer, eu vou selecionar esse fundo aqui, coloco na visão da câmera, apertando o 0 aqui do teclado numérico, e vou escalonar essa forma. Então, eu aperto S e escalo. Eu vou ajustar essa minha imagem pela altura do meu frame, certo? Então, a imagem ocupou a altura completa aqui do meu frame. E está sobrando imagem para os 2 lados aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa setinha vermelha e arrastar para o lado direito
e ajustar a imagem aqui deste lado esquerdo e vou deixar sobrando um pedaço grande da imagem para o lado direito. Por quê? Porque esse cenário vai se mover para a esquerda. Então, a primeira imagem já está no local certo. Agora, eu seleciono a segunda, entro na visão de câmera e vou fazer a mesma coisa. Vou apertar o S, escalonar isso. E vou escalonar ela mais. Opa. Deixar ela num tamanho aí. E vou ajustá-la da mesma forma, certo? A areinha aqui vai ficar bem encostada aqui, encostada embaixo, encostada do lado esquerdo. Essa plantinha vai ficar do lado de fora, porque ela não deveria estar aqui. Eu esqueci de deletar ela na hora que eu exportei a imagem. E grande parte, quase que a metade dessa imagem, vai ficar sobrando aqui do lado de fora, do lado direito. Então, ela vai ficar ocupando ocupando a tela, metade da imagem, a outra metade para o lado de fora. E, por fim, eu vou pegar esse primeiro plano e também vou escalonar e colocar ele aqui, deixando somente esta plantinha aqui, certo? Só essa plantinha primeira, eu vou deixar ela aqui. E o resto todo da imagem, eu vou deixar para o lado de fora. As duas pedras e esse cacto aqui, com a plantinha de novo, eu vou deixar para o lado de fora. Então, desta forma, eu ajustei aqui o meu cenário, montei o meu cenário, então, meu cenário está montado conforme eu vou usar para o meu filme. Se eu renderizar agora esse frame, vamos lá. Ele renderizou. Esse aqui é o render do meu filme, do frame 1. Certo? Então, tá tudo ok. Tá saindo fundo, os 3 planos estão aí, tá tudo jóia. Ok, então agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a animar esse cenário conforme um cenário paralaxe. Então, o que vai acontecer? Essas 3 camadas vão se deslocar para o lado esquerdo, cada uma numa velocidade diferente. O fundo vai se deslocar lentamente para a esquerda, o plano intermediário já vai se deslocar mais rápido, e o primeiro plano vai deslocar bem mais rápido, passando em frente à câmera. Vou começar pela imagem de fundo. Então, eu vou selecionar lá o meu fundo. O meu objeto está selecionado e ele já está na posição que eu quero que ele esteja no início do filme, certo? Ele está aqui encaixadinho do lado esquerdo, certinho, sobrando aqui para o lado direito. Então, ele está na posição certa, o objeto está selecionado e, importante, aqui na timeline, eu estou com a minha agulha, que é esse negocinho azul aqui que eu estou movendo. Essa minha agulha está no frame 1, que é o frame inicial do meu filme. Se a gente for ver aqui embaixo da timeline, eu tenho essas 2 áreas que indicam o início e o fim do filme. Então, esse meu filme, ele começa no frame 1 e acaba no frame 250. Eu vou alterar isso aqui para 240.
Por que eu vou alterar para 240? Porque em animação, a gente precisa de uma velocidade. Então, eu entrei aqui, ó, nesta abinha aqui da cena, e o meu arquivo está configurado para 24 frames por segundo. Certo? Esse é um padrão que a gente usa em animação. Ou 24 ou 25 frames por segundo. Espera aí que eu só vou pegar uma água para mim. Então, voltando. A velocidade do meu filme vai ser 24 frames por segundo, ou seja, a cada 1 segundo de animação eu vou ter 24 quadros. 24 frames que ele vai andar. Então, aqui, do frame 1 ao frame 24, eu tenho 1 segundo de filme. Se eu tenho 240 frames, eu vou ter 10 segundos de filme no total. Por isso que eu botei 240. Para eu ter 10 segundos cravados. Mas voltando, agora vamos então animar essa primeiro objeto. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, selecionar o objeto. Está selecionado. Coloquei a minha timeline no frame que eu quero que esse objeto esteja aparecendo. E posicionei o objeto no local que eu quero que ele esteja quando estiver nesse frame 1 aqui. Feito isso, eu entro aqui nessa abinha de transforme aqui do lado e eu tenho esse parâmetro de localização. Como eu vou animar a posição do objeto, ou seja, a localização do objeto, eu vou botar aqui frame nesse parâmetro de localização. Como eu coloco um keyframe? É só eu botar o meu mouse aqui sobre esses números e apertar a tecla I no meu teclado. Aí, vejam que esses números ficaram em amarelo. O que quer dizer isso? Quando está amarelo, quer dizer que eu estou com a minha agulha aqui da timeline exatamente num frame que tem um keyframe de animação. Se eu vier aqui com a minha agulha para o frame 2, reparem que ele ficou verde. Quando ele está verde, ele indica o quê? Que esse objeto que está selecionado está animado, existe um keyframe de animação nele, mas eu não estou com a minha agulha exatamente em cima desse frame. Eu estou com um frame intermediário. Então, amarelo indica que eu estou em cima do keyframe e verde que eu estou com o objeto animado, mas não estou exatamente em cima. Então, a fase 1 eu fiz. Para qualquer coisa que você for animar, você precisa de 2 keyframes. Posição inicial, posição final, certo? Se eu for animar esse celular, posição inicial aqui, posição final ali, animado.
Então, eu coloquei a posição inicial. Agora, eu vou botar a posição final. Primeira coisa que eu vou fazer é, coloco a minha timeline lá no fim do filme. Seleciono lá o meu objeto e vou mover o objeto para a posição que eu quero que ele esteja quando chegar no fim do filme. Nesse caso, eu quero que esse objeto esteja agora encostando aqui do outro lado. Então, ó, eu movi ele para esse lado, ele está ajustado aqui. E agora sobra espaço aqui do outro lado. Feito isso, é só eu vir aqui em cima dos meus números de localização e aperto I. Ele coloca o segundo keyframe aqui. Então, eu tenho um frame no 0, outro no 240. Se eu mexer agora a minha timeline, ó, reparem que o meu objeto está andando lá. Deu para entender isso? Eu vou fazer mais 2 vezes com as outras 2 camadas. Mas vocês conseguiram entender mais ou menos? Alguém tem alguma dúvida? Até o momento não. Tá dando para entender. Certo. Até o momento que eu tô fazendo aqui pelo computador e tá dando certo. Então, o que eu vou fazer? Vou repetir nas outras 2 camadas. Então, boto minha timeline no início do filme. Agora, eu vou animar essa camada intermediária aqui, certo? Coloco na visão da câmera. O meu objeto está selecionado. Eu estou aqui com a minha timeline no início do filme, no frame 1. E a posição inicial do meu objeto já está no local certo. Eu já ajustei isso. Então, o que eu vou fazer aqui é colocar o keyframe dessa posição inicial. Vou aqui em localização e eu coloquei o primeiro keyframe. Seleciono aqui meu objeto, vou até o final da timeline. Pego esse meu objeto e movo ele para onde eu quero que ele fique no final do filme. Então, eu vou ajustar ele aqui pelo lado direito e vai sobrar espaço, sobrar imagem agora para o lado esquerdo. Então, ajustou no frame certo, ajustei a posição do objeto, vou lá, coloco o keyframe. Aí agora eu tenho 2 camadas animadas. Ok? E, para finalizar, eu vou animar a terceira camada. Selecionei essa camada. Ela já está na posição inicial que eu quero. Coloco aqui minha timeline no frame 1. E coloco o keyframe apertando I. Vou mover minha timeline lá para o final. E vou mover esse objeto para onde eu quero. Eu vou mover ele bastante, passando para fora bem fora da minha câmera, bem longe, ó, ele está longe, porque eu quero que ele passe rápido. Então, quanto mais longe ele for, mais rápido ele vai passar. E coloco aqui keyframe nesse terceiro objeto. Então, agora, se a gente for ver a nossa animação, se eu der um play aqui, eu vou ter as 3 camadas se deslocando
em velocidades diferentes. Certo? Só que tem uma coisa aqui que está acontecendo que é importante a gente notar. Eu vou deixar, vou apagar, deixar invisível esse primeiro plano para a gente ver melhor. Reparem aqui nas duas camadas, tanto o fundo quanto a intermediária, quando eu dou play, elas começam devagar, vão acelerando quando está aqui no meio do filme, e depois, no final, elas vão desacelerando até chegar no final do filme. Por que acontece isso? O Blender ele foi programado para automaticamente colocar aceleração e desaceleração em qualquer objeto que você animar. Então, se eu for animar o meu telefone, essa é a posição inicial, essa é a posição final, o Blender vai fazer ele começar devagar, acelerar e desacelerar no final. Ele automaticamente coloca isso. Ele é diferente dos outros softwares, por exemplo, o After Effects, o Maya, o antigo Flash, qualquer um desses softwares, você tem que manualmente colocar aceleração e desaceleração. O Blender é o inverso. Se você não quiser aceleração e desaceleração, você tem que tirar do objeto, que é o que a gente vai fazer aqui. Porque eu quero que esses três planos se desloquem no movimento contínuo, sem essa aceleração e desaceleração. Para fazer isso, nós vamos utilizar essa parte dos gráficos aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui o meu objeto plano de fundo, abrir aqui essa abinha aqui dos gráficos, e para ver melhor o que está acontecendo aqui, eu vou apertar a tecla Home, aqui do teclado numérico, lá em cima tem essa tecla Home, e ele ajusta o gráfico no tamanho certinho da minha janela aqui. Se a gente for observar o gráfico, eu estou vendo aqui uma linha azul, eu vou ter uma linha azul que é para o deslocamento em Z, que é para cima e para baixo, uma linha verde que é para o deslocamento em Y, que nesse caso aqui é para frente e para trás, o Y, e uma linha vermelha que é o deslocamento lateral em X, que é o que a gente animou, certo? Nosso plano, ele só está se movendo para o lado, ele não se moveu nem para cima, nem para frente, para trás, só lateralmente. Por isso que a única linha que apresenta curva é a linha vermelha do X. O que significa esse gráfico aqui? Esse gráfico, então, aqui, esse primeiro frame, é o início do filme. Aqui está o meu frame 1, ele vai... Aqui a gente está na metade do filme, e daqui para cá a gente está finalizando. Essa curva no início é uma aceleração. E esta curva aqui no final é uma desaceleração. Então, se eu quero que esse objeto tenha um movimento constante, sem aceleração e sem desaceleração, eu tenho que ter uma linha reta aqui, entre esse ponto e esse, uma linha reta, sem essas duas curvas. Para fazer isso, o que eu preciso? Eu seleciono aqui o meu gráfico. Aqui, nesse cantinho, eu tenho esta setinha bem discreta ali, que está um menu escondido. Clico nesse menu e na opção Interpolação, ao invés de Bezier,
eu vou pedir para que ele coloque uma interpolação linear. E agora eu tenho uma linha reta entre esses dois pontos, e a velocidade do meu objeto vai ser constante, vai iniciar e finalizar na mesma velocidade. Eu vou fazer isso para todas as 3 camadas. Então, seleciono essa camada, venho aqui nos meus gráficos, coloco o mouse, aperto Home no teclado, seleciono aqui a minha linha vermelha, o meu gráfico, abro o menu, aqui em interpolação eu coloco linear. E, por fim, a terceira camada, eu vou fazer a mesma coisa. Home, seleciono meu gráfico, entro no menu e peço linear. Então, agora eu tenho as 3 camadas se movendo numa velocidade constante. Se a gente for lá e olhar agora na câmera, ele não tem mais aceleração e desaceleração. Certo? Eu vou ter uma velocidade constante. Essa coisa dos gráficos e de como animar os objetos, etc., assim, na primeira aula, pode parecer muita informação, um pouco complicado e etc. Mas eu quero já deixar vocês mais tranquilos que a gente vai fazer esse mesmo procedimento 200.000 vezes, porque todos os objetos a gente vai animar, a gente vai ajustar a velocidade, etc. Então, isso vai se tornar algo muito natural para vocês. Não, se vocês agora no começo estiverem um pouco confusos, não precisa se desesperar. A gente vai rever isso milhares de vezes, então vocês vão naturalmente aprender isso sem nenhuma dificuldade. Ok? Alguém tem alguma dúvida aí desse negócio do gráfico? Eu tenho. Tiago, que no caso os planos, cada um estava em uma velocidade. Eu não vi se o senhor alterou alguma coisa para ficar assim, ou é automático. A velocidade de cada plano, ela é diferente porque o plano do fundo, ele é pequenininho, então ele se desloca só um pouco. O plano intermediário é grande, então ele se desloca bem mais. E o tempo é o mesmo. Então, como os dois têm o mesmo tempo, mas o deslocamento é maior um do que o outro, um vai estar mais rápido que o outro. Ah, entendi essa parte. Certo? Por isso que o plano da frente, eu puxei ele bem longe da câmera, porque quanto maior a distância que ele tem que percorrer naquele mesmo tempo, ele vai ter que ser mais rápido, porque ele tem o mesmo tempo para chegar até lá. Ah, entendi. Então todos têm o mesmo tempo para até o final da reta, né? Só a distância que muda. Todos começam no 0 e acabam no 240. Só que um percorre uma distância pequena, outro percorre uma distância maior e outro maior ainda. Daí, então, esse vai ter que ir mais rápido. Ah, compreendi agora. Tá? Então, beleza. Alguém mais tem dúvida não disso, dos gráficos, de botar o keyframe? Então, professor, cada vez que botamos um plano na frente do outro, o da frente sempre vai ficar mais rápido, né? O da frente não vai ficar mais rápido, é que você vai. É isso que eu estava explicando para ele. Você vai fazer ele percorrer uma distância maior. E aí ele vai ser mais rápido. Ah, ok. Certo? Então vamos lá. Então, a aula de hoje é isso, certo? O que eu quero para vocês, que vocês façam para a próxima semana, é que vocês abram um arquivo do Blender, importem essas imagens que eu disponibilizei,
e façam isso que eu fiz aqui. Importem as imagens, organizem os planos e façam a movimentação dos 3 planos para montar esse cenário Parallax. Na próxima aula, na semana que vem, a gente vai pegar esse arquivo do jeito que ele está e continuar ele em cima da onde a gente parou. Inclusive, vamos salvar aqui o arquivo, porque é muito bom salvar, né? Porque senão a gente acaba perdendo as coisas de bobeira. Então, eu vou salvar aqui na minha pastinha. Vou botar o nome Peixe Aula 1 Tarde, P. E salvar esse arquivo. Então, esse arquivo vai ficar guardado para a próxima semana continuar. Mas, tem uma coisa que é muito importante aqui. Esse arquivo, eu importei 3 imagens para ele, dentro dele. O que o Blender vai fazer? Ele vai linkar essas imagens dentro desse arquivo do Blender. Quando eu abrir novamente esse arquivo, ele vai entender que tem 3 imagens aí e vai procurar essas imagens na pastinha que eu guardei essas imagens. Então, o Blender vai procurar lá no meu HD, no G, dentro da pastinha IFPE, dentro de animação 1, dentro de peixe do fundo do mar, aqui estão as minhas imagens, que ele vai procurar. Aí, o que acontece? Se, por acaso, você pegar esse arquivo do Blender que você salvou, levar para um computador na casa de um amigo seu e abrir lá, ele vai procurar as imagens neste caminho aqui e não vai achar essas imagens. E aí, todos esses planos, aqui, esses 3 planos, vão estar todos cor-de-rosa choque, pink. Te indicando que ele perdeu o link para as imagens. Para que isso não aconteça, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui no menu File, External Data, e selecionar essa primeira opção aqui. Automatically Pack into Blend. O que é isso? Ele vai automaticamente empacotar todas as imagens dentro desse arquivo .blender. Isso significa o quê? Que esse arquivo .blender vai ficar mais pesado, porque ele vai importar essas imagens e vai guardar dentro do arquivo. Mas significa que se você pegar só o arquivo do Blender e levar para outro computador e abrir em outro computador, ele vai abrir corretamente, as imagens vão aparecer corretamente. Então, isso é muito importante, porque acontece muito de dar problema de alunos que esquecem de fazer isso, abrem outro computador ou move o arquivo de lugar, move a pastinha de lugar. A hora que vai abrir, fica desesperado porque está tudo rosa-choque. Então, essa opção aqui é a que vai salvá-los desse problema. E como essa animaçãozinha que a gente vai fazer é uma animaçãozinha curta, com imagens leves, esse arquivo do Blender não vai ficar muito pesado, mesmo tendo essa opção marcada. Correto? Então, é isso. A aula de hoje era isso, a gente fazer até aqui. Já são